Será que os animais que estão dentro de nossas casas possuem qualidades que ainda não conhecemos completamente? Talvez você pense no que é falado por aí sobre alguns animais conseguirem ver coisas que nem sequer percebemos ou sentir como estamos emocionalmente apenas por estarem perto de nós. Mas hoje, em nosso vídeo, contaremos experiências que nos provam que os animais podem fazer coisas muito estranhas ou talvez algo mais. Dessa forma, iremos descobrindo. Vamos ao primeiro relato de Patrícia Navarro. Quando meu filho completou 6 anos, sempre havia vivido com animais que adotava ou resgatava desde que nasceu. Minha última mascote tinha falecido já adulta, e até então não tínhamos tido outra. Conversando com meu marido, decidimos ir adotar um. Sabíamos de um centro de adoção nos arredores da cidade em que morávamos. Fomos, já conhecendo o endereço, e o centro mais parecia uma casa muito grande adaptada para abrigar muitos cachorrinhos no quintal, com áreas cobertas e tudo mais. A proprietária nos recebeu muito bem e disse que naquele momento tinham apenas um cachorro. Não tinham tido muitos, mas ela nos contou dentro de sua casa que, de uma semana para outra, a maioria tinha sido adotada. Ela acredita que alguns escaparam e 2 tinham falecido, não soube dizer por quê, mas de uma semana para outra o abrigo tinha esvaziado e ela disse que tudo isso coincidiu com a chegada de um cachorro da noite para o dia. Ela percebeu que havia mais um cachorro, um que ninguém havia trazido, mas que estava lá numa gaiola. Ele estava sentado lá sem se mover, apenas olhando. Não saía nem para comer. Fomos vê-lo e ele estava exatamente como ela descreveu, sentado até o fundo da gaiola sem se mexer. Apenas nos olhava enquanto conversávamos com a mulher. Chegamos à conclusão de que talvez algo ruim tenha acontecido com ele. Ele não confiava nos humanos, talvez. Ela nos disse que não o viu comer desde que chegou, que sempre deixava comida para ele e só tomava água. Tínhamos muito trabalho para fazer com ele, ganhar sua confiança. Ele era muito bonito, de porte médio, uma mistura de French Poodle e Schnauzer, um pouco maior do que esses cachorros costumam ser. Ele deixou meu marido carregá-lo sem problemas. Não parecia assustado, mexia a cauda apenas um pouco, não a tinha entre as patas ou algo assim, quase como se fosse um bichinho de pelúcia que apenas olhava para você. Pouco antes de irmos embora, a senhora apenas nos disse para cuidar dele, que deveríamos cuidar com muito carinho. Eu perguntei por que nós, se ele era agressivo ou algo assim, mas ela disse que não era isso, apenas que deveríamos conquistar a confiança dele e ter certeza de que tínhamos isso. Bem, tudo estava bem quando chegamos em casa. Ele entrou, caminhou tranquilamente, parecia ter cerca de 5 anos mais ou menos, conforme nos disse a mulher. Ele cheirou cada seção da casa e, quando chegou ao pátio na nossa lavanderia, dentro de casa ele se sentou e ficou nos olhando. Ele não se moveu mais dali. Bem, ele vai se acostumando com a nova casa, pensamos. Os dias passaram assim e notamos que esse cachorro de fato comia a comida que lhe dávamos. Em uma ocasião, tentamos chamar a atenção dele quando escolhemos o nome, depois de pensar por vários dias. Foi quando o vimos se mexer, pelo menos para sair para o quintal e fazer xixi. Pelo menos ele não ficava mais apenas sentado. Passaram algumas semanas e era estranho. É verdade, ter um cachorro que apenas ficava sentado nos observando passar, sem fazer barulho ou qualquer coisa, com aqueles grandes e escuros olhos que pareciam todos pretos, mas não eram. Uma manhã, meu filho chegou comigo, eu disse oi, o abracei e ele me disse: "Mamãe, o cachorro sorri muito para mim à noite." "Como assim você sorri e nem se mexe do lugar?" perguntei. "Não, mamãe, ele vai para o meu quarto, coloca as 2 patinhas na minha cama e sorri para mim como você e papai." "Não, filho, talvez seja um sonho. Ou o cachorrinho está apenas te olhando ou abrindo a boca por causa do calor", eu disse. Ele apenas insistia que não, que o cachorro sorria muito para ele. Para ser honesta, eu não acreditava nele. Não porque ele estivesse mentindo, mas talvez ele visse coisas que não eram verdadeiras. O cachorrinho ficava perto dele e talvez por causa da escuridão ele o via de forma diferente. Então eu deixei para lá. Mas ele me contava isso quase todos os dias, que o cachorro dava risada para ele e que isso estava começando a assustá-lo.
Um dia chegamos em casa, meu filho e eu, tínhamos ido à casa da minha mãe e meu marido estava descansando, tinha cochilado um pouco no quarto do nosso filho, quando nós fomos e ao retornar horas depois, entramos em casa e meu marido e o cachorro não estavam lá. Mas passados apenas alguns minutos, meu marido entra muito agitado. Meu filho estava em seu quarto, então foi mais fácil conversarmos sobre o que aconteceu daquela vez. O que aconteceu? Você está bem? Perguntei a meu marido ao vê-lo assim. Não sei. É que aquilo que trouxemos de lá não era um cachorro. Aquilo que tivemos aqui perto de nós, perto de nosso filho, não era um animal. Como assim? O que nosso filho te disse? Ele te assustou com o assunto do cachorro? O quê? Não, ele não me disse nada. Eu o vi. Ele estava aqui dormindo quando acordei e aquela coisa que tínhamos sempre sentada lá estava se esgueirando pela porta. Acho que estava em pé, nas duas patas porque parecia mais alto do que o normal, mas só aparecia a cabeça. E não me importa se você acredita ou não, mas ele estava sorrindo para mim. Você teve animais a vida toda. Você, mais do que ninguém, sabe muito bem que os cachorros não sorriem da forma como eu vi. Eu levantei muito assustado, não vou mentir, e só ouvi que ele saiu correndo em direção à lavanderia, como se estivesse rindo baixinho. Saí de casa, deixei a porta aberta e gritei para que, por favor, saísse, que eu ia deixar a saída livre. Fiquei parado na casa de Ricardo, olhando nossa casa de longe, com a porta aberta, esperando que ele saísse, mas ele não saía. Chamei Ricardo para me ajudar a tirar um cachorro que tinha entrado. Um cachorro. Não contei a ele tudo. Entramos, verificamos a casa, mas ele não estava mais lá. Fechei e saí com ele. Vi você chegar e foi tudo o que aconteceu. Eu estava com tanto medo ao ouvir ele me contando isso. Agora eu sabia que meu filho tinha visto certo e só naquele momento meu marido soube o que meu filho tinha me contado. Não soubemos mais nada sobre aquele animal, não o vimos mais por aí e levei muito tempo para adotar outro. Este foi um relato muito estranho e perturbador. Não significa que isso vá acontecer com você, mas se fosse o caso, o que você faria se vivesse isso? A próxima história, garantimos que também é muito estranha, mas acreditem se quiser, foi real. Vamos ao segundo relato. Meu nome é André. E essa foi uma experiência muito bizarra e esquisita que vivi com minha família há anos. Eu tinha cerca de 14 anos quando na rua onde morávamos, começamos a ver por aí um gato preto com listras brancas e olhos verdes. O gato já parecia grande e, pelo menos na minha rua, todos conheciam muito bem os animais de estimação de cada um e os bichinhos que andavam por ali. Este gato entrava nas casas de todos, segundo nos contavam os vizinhos. Meus pais não estavam satisfeitos com isso, pois pensavam que poderia trazer alguma infecção da rua ou algo do tipo. Eles estavam certos, é claro, então sempre o espantavam quando se aproximava. No entanto, começamos a notar que quando entrava, pelo menos em nossa casa, ele sempre estava perto da minha irmã. Quando o encontrávamos dentro, era porque ele estava no quarto dela. No início não sabíamos se era porque ela o deixava entrar, o que duvido muito, ou porque entrava pela janela que ela sempre deixava aberta. Minha irmã sofre de convulsões desde pequena, se não tomar sua medicação com frequência. E conto isso porque em uma ocasião, meus pais esqueceram de repor o medicamento e ela não o tomou por 3 dias. Naquela vez, numa tarde, entramos em seu quarto e ela estava muito mal. Felizmente, a ambulância chegou a tempo, mas ainda assim foi uma situação muito delicada. Minha irmã ficou sem vida por alguns minutos, até que finalmente conseguiram trazê-la de volta. No hospital, uma experiência muito traumática para toda a família. Ela foi estabilizada e ficaria alguns dias lá. Quando voltamos para casa para pegar algumas coisas, foi quando meu pai e eu, com a casa toda fechada, vimos o gato sair correndo do quarto da minha irmã. Não sabemos por onde ele entrou, mas isso significava que o gato esteve lá o tempo todo em que estivemos no hospital. Minha irmã levou algumas semanas para se recuperar, mas não sei se foi devido ao impacto de deixar este mundo por alguns minutos ou de saber que esteve sem vida. Ela estava se comportando de forma bastante estranha. Muitas de suas atitudes e maneiras de falar conosco mudaram abruptamente. Estava tudo ao contrário do que ela era antes.
Lembro-me até de ter tido uma conversa com minha mãe em que concordamos que ela já não era mais a pessoa doce que costumava ser. Tinha 16 anos. Desde então, tornou-se mais desafiadora com meus pais, rude até de forma exagerada, muito irritada e reclamava de tudo, por qualquer motivo que imaginem, até mesmo pelas coisas mais insignificantes, como a comida, com pratos que ela costumava adorar. Em 2 ocasiões, lembro-me claramente, ela atirou o prato com toda a comida em minha mãe. Por mais que perguntássemos se ela estava bem, ela dizia que sim, melhor do que nunca. Meu pai e eu percebemos que aquele gato ainda saía do quarto dela quando não estávamos prestando atenção. Não sabemos por onde ele entrava e o flagrávamos, e ele saía correndo. Por isso, ficamos mais atentos para que ele não a incomodasse mais. Mas o estranho era que minha irmã parecia não perceber que o gato estava lá. Meu pai a repreendia por isso, por deixá-lo entrar, embora a janela agora estivesse quase sempre fechada. Mas ela apenas respondia coisas como: "Ah, não, nem o vi, nem percebi que ele estava por aqui, podem tirar." E bem, só fazia com que nós o tirássemos mais, batendo nele com a vassoura e jogando água. Não me orgulho disso, é claro. Minha irmã nunca o via, ou pelo menos dizia isso, e começávamos a acreditar que não era verdade, que ela apenas o deixava entrar para irritar nossos pais. E em meio a tudo isso, um dia, umas tias foram visitar nossa casa. Minha irmã nunca o via, ou pelo menos dizia isso, e começávamos a acreditar que não era verdade, que ela apenas o deixava entrar para irritar nossos pais. E em meio a tudo isso, um dia, umas tias foram visitar nossa casa. Minha irmã nunca o via, ou pelo menos dizia isso, e começávamos a acreditar que não era verdade, que ela apenas o deixava entrar para irritar nossos pais. E em meio a tudo isso, um dia, umas tias foram visitar nossa casa. Viramos a esquina e uma de nossas vizinhas, que morava exatamente onde tínhamos parado, estava nos olhando, incrédula. Ela saiu e disse que também viu como ele corria. Ela nos disse que definitivamente aquilo não era um gato, que não sabia o que fazer. Depois nos contou que já havia assustado muitos vizinhos também. Meu pai disse para minha prima e para mim que não contássemos para ninguém, que não sabia o que havia acontecido, mas que deveríamos pensar no que fazer. Que a vizinha tinha razão, aquilo não era um gato. Se o víssemos novamente, deveríamos ir atrás dele e pegá-lo. No entanto, eu não queria mais vê-lo, muito menos dentro de casa. Não consigo descrever o quanto me fez mal ver aquilo. Infelizmente, 2 noites depois, enquanto ia ao quarto da minha irmã para dizer que o jantar estava pronto, percebi que ela não estava lá, pois tinha deixado a porta aberta. No entanto, quando entrei, vi aquele gato sentado no meio do chão, olhando fixamente para mim com aqueles olhos verdes. Ficamos nos encarando em silêncio por alguns segundos, até que ele abriu a boca e eu ouvi claramente o meu nome, mas como um miado e ao mesmo tempo falando como uma pessoa. Eu continuava imóvel, olhando para ele sem acreditar no que tinha dito, ou talvez tenha sido apenas um som semelhante. O problema é que de repente ele disse outra coisa. Ana. Ana é o nome da minha irmã. Ele disse com o mesmo tom, um que até hoje me assusta só de lembrar como soava. Imaginem o grito que dei. Meu pai subiu rapidamente. A janela do quarto estava fechada, então ele conseguiu encurralá-lo e capturá-lo. Ele pegou uma antiga gaiola de pássaros que tinha guardada, a abriu por cima onde havia um cadeado para poder remover a tampa, segurou e conseguiu colocar o gato dentro. Meu pai parecia assustado. Ele o deixou no pátio enquanto pensávamos no que fazer com ele, mas já não queríamos mais tê-lo em casa ou perto dela. Meu pai decidiu levá-lo até um canal que ficava a algumas ruas de distância. Não sei por que essa ideia lhe ocorreu. Ali nunca passava água, exceto quando chovia. E era um lugar tranquilo, sem muita gente. Enquanto pensávamos no que fazer com aquilo, estávamos cada vez mais convencidos de que não era um gato. Eu não quis acompanhar meu pai. Dava muito medo vê-lo, e ele foi sozinho no carro. Não teve problema. Uma parte dele parecia não acreditar no que tínhamos visto e ouvido diretamente. Quando ele voltou, disse-me que o deixou em um lugar alto onde não pudessem vê-lo, que não lhe aconteceria nada se a água passasse, trancou-o com um pequeno cadeado que fazia parte da gaiola para que não escapasse. E amanhã veríamos o que faríamos com ele, ou com isso. No dia seguinte, fui com meu pai de manhã.
Descemos até o canal, chegamos onde ele tinha deixado, mas aquele gato já não estava lá. O cadeado ainda estava no lugar, e o gato não caberia nem brincando pela porta onde os pássaros entravam. Simplesmente tinha desaparecido, e meu pai parecia tão confuso, mas ao mesmo tempo aliviado. Acreditávamos que, com isso, ele nunca mais se aproximaria. Enquanto voltávamos para casa, ambos nos sentíamos tranquilos ao saber que aquilo tinha acabado. E, na verdade, foi assim. Nunca mais vimos aquela criatura tão estranha. Quem sabe o que teria sido daquele dia específico? Lembro-me de ver minha irmã mais feliz do que o habitual, e quando perguntamos por quê, ela não nos deu nenhuma razão. Só disse que se sentia bem. Simplesmente o detalhe é que ela realmente nunca mais foi a mesma. Pelo contrário, sua atitude continuou piorando, a ponto de muitas pessoas que estavam ao seu redor decidirem se afastar devido ao seu tratamento ruim com os outros. Apesar de muitas vezes tentarmos ajudá-la, contei a uma das minhas colegas a quem não tinha contado antes sobre isso, e ela me apresentou uma ideia ou pergunta que não consigo parar de pensar. Foi quando terminei de falar que ela me perguntou: "Você já imaginou se outra alma entrou no corpo da sua irmã quando ela faleceu e a dela foi para a do gato? Talvez seja por isso que ela tinha tanta insistência em estar lá. Talvez seja por isso que ela disse seus nomes." Não soube o que responder, para ser sincero. Não sei muito sobre o assunto e agora que estou compartilhando isso com vocês, gostaria de saber se alguém que esteja ouvindo isso sabe o que pode ter acontecido. Nossa última história aconteceu com Abigail Costa, de uma cidade próxima de Curitiba. Isso que vou contar aconteceu com meu pai quando ele trabalhava como caminhoneiro em uma rota que cruzava vários estados do país. Ele me contou que antes de eu nascer, em uma dessas viagens pela estrada durante a noite, de repente, no meio da estrada, parado de frente para ele, havia um cavalo enorme de cor preta. Meu pai mal conseguiu vê-lo pela cor, pela escuridão da noite, e isso porque estava atento à estrada e conseguiu desviar como pôde. Ele olha pelo retrovisor e não está mais lá. Bem, ele poderia ter ido embora correndo de medo, mas mais adiante, quilômetros depois, no meio da rodovia, parado novamente, bloqueando uma grande parte do caminho, estava novamente um cavalo preto. Meu pai fez a mesma coisa novamente, agora mais assustado. Poderia ter sido uma coincidência que dois animais cruzassem seu caminho, mas tudo aconteceu da mesma maneira. Ele olha pelos espelhos laterais e nada está lá. O mesmo cenário. Ele me conta que isso aconteceu mais 2 vezes, exatamente da mesma maneira. Essa estranha visão ou ser. Até que ele chegou a um posto de gasolina, não para abastecer, mas para clarear a mente. O senhor que trabalhava lá o viu muito pálido e perguntou o que havia acontecido. "Bem, eu vi isso várias vezes na estrada, assim e assim", disse meu pai. O senhor responde: "Que bom saber que não aconteceu nada com você. Você fez bem em ficar atento na estrada. Aqui nós o vemos muito, parado no meio, andando pelos lados. Em uma única viagem, as pessoas o veem várias vezes, mas nunca pare e, acima de tudo, não desvie o olhar da estrada, pois é assim que ele levou várias pessoas." Eu digo que é o homem lá de baixo assumindo essa forma. Meu pai não soube o que dizer, apenas agradeceu e esperou um pouco até quase amanhecer, então ele podia ir com mais segurança. Até hoje, meu pai nunca soube exatamente o que era aquilo, mas ele dizia que parecia tão real que duvidava se viveu aquilo mesmo ou não. Como podemos ver, os animais podem se comportar de forma estranha. Há forças que ainda não entendemos bem, que podem assumir a forma de qualquer criatura peluda que anda por aí ou controlá-las. São apenas suposições. O que importa aqui é você. Já passou por algo estranho com animais? Já viu eles fazendo coisas estranhas? Nos conte nos comentários e, se quiser compartilhar sua história, entraremos em contato. Até o próximo vídeo.